Então aqui, vamos prosseguir com aqui as preliminares do curso de filosofia. Tem aqui algumas perguntas do Alessandro que nós vamos tentar responder. Uma pergunta bem básica, eu acho que é mais ou menos o seguinte. Nesses anos todos que você tem dado orientações e ensinado o pessoal, normalmente tem uma pergunta que volta, que é o seguinte, que aparece, é o seguinte: bom, quando alguém quer começar a estudar filosofia, ele normalmente pergunta que livros eu devo ler, pedindo uma lista de livros, alguma coisa assim, e normalmente a sua resposta é: bom, olha, não se trata de ler, não se trata de que livros você deve ler, mas se trata de outra coisa. Eu gostaria que você explicasse, então, que esse curso que você está planejando justamente serve para explicar que outra coisa de que se trata. Gostaria que você explicasse isso, como que você articula o material cultural que as pessoas devem ler com essa outra coisa que se trata do estudo de filosofia. Bom, vamos dizer, entre os temas de que trataram os primeiros filósofos, né, especialmente Sócrates, e aquilo que o sujeito vai obter, que o aluno pode obter numa universidade, existe uma sequência de transformações tão grandes, né, que é mais ou menos a distância que existe, dizer, entre um animal vivo e uma salsicha. Né? Isso não é, a comparação não é exagerada, né? Você precisa ver que todas as questões em que Sócrates tratou eram questões que se apresentavam a ele, dizer, na vida mesmo da polis, especialmente as questões da filosofia política e filosofia moral. A primeira filosofia que se constitui é a filosofia moral. Né? As outras questões aparecem, vamos dizer, em função das discussões que foram aparecendo, que foram brotando das discussões morais e políticas colocadas por Sócrates. Tá certo? Então, agora, se ao longo de 2.400 anos vai se constituindo todo um corpo de disciplinas e uma série de instituições destinadas a preservar o seu estudo. Porém, isso vai mudando o próprio conteúdo do que se estuda. Até que chega um ponto que você, quando entra na faculdade, você tem um programa já, né, a cumprir. Esse programa realmente tem pouco a ver com filosofia. Tá certo? Ele tem a ver, vamos dizer, mais com a manutenção de certas rotinas, né, didáticas destinadas a preparar pessoas para que continuem a mesma atividade. Quer dizer, uma atividade que se autorreproduz indefinidamente. Né? O sujeito que vai estudar filosofia geralmente vai ser professor de filosofia. Tá certo? É muito difícil você compreender a filosofia como disciplina acadêmica. Ela realmente não é isso. Não só nas suas, não só nas suas origens, mas na própria maneira de enfocar os problemas. Quer dizer, tudo aquilo que em filosofia não é colocado com responsabilidade total, envolvendo o próprio filósofo, ao ponto de expô-lo à morte, como aconteceu no caso de Sócrates, não é realmente filosofia. Você vê que, se você perguntar qual é a matéria, qual é o assunto da filosofia, a filosofia não tem nenhum assunto determinado, ela pode tratar de todos e quaisquer assuntos. Tá certo? O que vai diferenciá-la é um certo enfoque. Tá certo? Este enfoque pode ser resumido com uma palavra: é a responsabilidade. Quer dizer, é por um senso de responsabilidade que você busca um fundamento, que você busca uma solidez maior nas respostas, que você busca uma coerência, uma integridade naquilo que você, na sua imagem do mundo. Quer dizer, uma imagem do mundo todo mundo tem. Né? Quer dizer, o ser humano, desde o momento em que ele nasce, ele sabe que ele está num mundo. Isso já é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, ele sabe que aquele espaço imediato no qual ele vive
não é o todo. Ele sempre sabe que mais para dentro tem outra coisa e outra coisa. Todo mundo sabe disso. Sem nunca ter estudado. Não é isso? Quer dizer, mais tarde, quando você vai estudar geografia, então você vai ter uma ideia, vamos dizer, da forma física do mundo. Mas é preciso ver que esse retrato que você obtém na geografia é só um dos muitos desenhos possíveis, né, do universo. Por exemplo, o desenho geográfico é, como o próprio nome diz, geográfico, é apenas um desenho visível. Ele não vai te mostrar a estrutura, o funcionamento do mundo real. Ele vai mostrar apenas, vamos dizer, a figura física que a coisa tem quando vista sob certos aspectos, né? Mas, de certo modo, vamos dizer, uma geografia instintiva todo mundo tem. A filosofia começa meditando sobre esta imagem do mundo que você tem, com a finalidade de torná-lo, de transformá-lo numa visão responsável, numa coisa séria. Tá certo? Esta exigência é, em primeiro lugar, de ordem moral. Por quê? Porque você, tendo uma imagem do mundo, é com base nela que você toma decisões. É dali que você extrai, vamos dizer, as regras implícitas ou explícitas que você vai seguir na sua conduta de cidadão, de pai de família, de governante, etc. etc. Tá certo? É justamente no instante em que algumas pessoas adquirem um poder suficiente para influenciar decisivamente a vida alheia, né, é que a filosofia se torna necessária. Você vai ver que numa tribo de índio não tem filosofia. E, né, culturas muito pequenas, né, não tem filosofia nenhuma. E durante muitos milênios não houve nenhuma atividade comparável à filosofia. Tá certo? Justamente porque nenhum indivíduo se diferenciou tanto da sua própria cultura e do seu próprio meio, tá certo? Ao ponto de poder colocar questões sobre os valores e símbolos e princípios básicos daquela comunidade. Quer dizer, que os princípios da comunidade apareciam para o indivíduo como se fossem, vamos dizer, a própria natureza das coisas. Tanto que você não consegue, durante toda esta fase, que o Eric Froehlich chama de civilizações cosmológicas, você não consegue distinguir direito entre sociedade e natureza. Você vê toda a concepção, vamos dizer, astrológica ou astrobiológica, ela implica essa superposição, vamos dizer, do natural e social. Não que essa superposição não exista, ela existe. Mas uma coisa é essas camadas da realidade estarem superpostas, outra coisa é elas serem a mesma coisa. Quando é que o ser humano percebe que não são a mesma coisa? Tá certo? Uma das condições para isso é ele poder comparar várias culturas e várias situações diferentes, tá certo? E ver que existe uma diferença, uma incongruência entre os vários discursos que estão ali subentendidos. Tá certo? Quer dizer, primeiro ele tem que transformar aquilo, vamos dizer, as regras, princípios e símbolos têm que ser transformados num discurso, quer dizer, que tem que se expor verbalmente. Na hora que se expõe verbalmente, é que você percebe, vamos dizer, a incongruência. Enquanto elas estão, esses princípios, as regras costumeiras, estão embutidas no próprio mundo da percepção, ao ponto de não precisarem se expressar verbalmente, elas não podem ser examinadas, não podem ser submetidas a exame crítico. É a hora que as crenças se transformam em discurso que surge a incongruência entre os discursos. Essa incongruência pode surgir ou da própria natureza dos princípios em questão, ou de algum erro cometido na sua transposição em discurso. Em todo caso, isso supõe, vamos dizer, alguma supõe a possibilidade de um confronto. E aí esse confronto é justamente o que Sócrates começa a fazer. Você vê, quando ele pergunta, por exemplo, o que é a justiça, e o sujeito responde: a justiça é perseguir os inimigos e favorecer os amigos. Você vê que em muitos casos a justiça é isso mesmo. Isso, por exemplo, quando a polícia persegue um bandido, tá certo? E
conta para isso para a ajuda da população, faz perguntas, tal, o que acontece? Existe um senso de solidariedade comunitária entre a polícia e os cidadãos. E o ladrão, o assassino, o bandido é visto como inimigo dessa comunidade. Tá certo? Então, você não pode dizer que esta definição está completamente errada. Tá certo? Ela só fica errada, né, na hora que você percebe que os ladrões e assassinos também têm amigos e que eles se juntam contra nós. E que daí você tem, então, vamos dizer, duas justiças opostas. Se existem duas justiças opostas, então essas duas justiças opostas já não podem ser superpostas à ordem cósmica, como se fosse a mesma coisa. Quer dizer, a existência de uma ordem cósmica, acho que é um dado de experiência, quer dizer, a própria regularidade, estabilidade da vida natural te dá uma ideia de que há uma ordem. Quer dizer, se a natureza fosse totalmente imprevisível, nós não sobreviveríamos nela 2 minutos. Então, há uma série de dados de senso comum nos quais você se apoia para a sua vida diária e que sempre funcionam. Por exemplo, geralmente você acorda no mesmo lugar onde você estava na véspera. Quando você acorda, o cenário não está radicalmente modificado, tem uma certa estabilidade, você conta com essa estabilidade. Tá certo? Você conta também com uma certa expectativa da duração das coisas. Né? Por exemplo, você acha que você vai ficar criança durante X tempo, que depois você vai virar, né, uma pessoa grande. Né? Você não espera ficar criança durante 200, 300, 400 anos. Você sabe que os outros passaram por isso e que você vai passar mais ou menos pela mesma coisa. Mas você sabe que você vai morrer. Tá certo? Todos esses dados de senso comum, vamos dizer, eles é muito difícil você separar neles o que vem da percepção direta da natureza e o que vem dos hábitos, vamos dizer, repassados de geração em geração pela própria sociedade. As duas coisas se superpõem de tal modo, né, que, vamos dizer, a visão da ordem natural passa também a ser vista como a ordem do meio humano. Tá certo? Porém, na hora que você vê que existem duas justiças opostas, não há duas naturezas opostas, não há dois universos opostos. Então você percebe que existe um hiato, uma decalagem, uma separação entre o mundo da natureza e o mundo humano. Não é isso? Então, aí começam a surgir perguntas, sobretudo de ordem. As primeiras perguntas são de ordem moral. O que é o certo, afinal de contas? O que é o certo, o que é o justo? Né? E na hora que ele faz essa pergunta, o que é o certo, o que é o justo, é impossível você colocar essa pergunta só na esfera da vida pessoal. Quando ela se coloca, ela já tem uma dimensão política imediatamente. Porque você está subentendendo que a ideia do justo que você está procurando é uma ideia do justo que sirva para todos os homens, para todos os membros da sua comunidade, e não só para você individualmente. Tá certo? Então é por isso que a primeira filosofia que surge é a filosofia política e a filosofia moral. Num primeiro momento, ainda confundidas. Não é isso? E essas perguntas, vamos dizer, são colocadas por causa de vamos dizer, incongruências e dificuldades que você percebe na própria vida social. Então, a única maneira de você preservar essa atividade chamada filosofia no seu sentido originário seria você sempre partir disso. Não é isso? E não, vamos dizer, de um programa pré-concebido. Mesmo que este programa, vamos dizer, vá repassar aos alunos todo o material técnico desenvolvido ao longo desses 2.400 anos, esse material técnico tem uma origem, ele tem uma inspiração, ele tem uma razão de ser. E o que é propriamente filosófico nele não é a natureza dos meios técnicos, e sim a razão que os gerou. Por exemplo, você vai dar um curso de lógica. E muito bem, mas por que apareceu lógica? Por que tem que existir uma lógica? Você está entendendo? O sujeito pode estudar lógica a vida inteira e nunca ter pensado nisso.
Está compreendendo? Daí, esse tipo de ensino, vamos dizer, que parte de um corpo de exigências curriculares já pronto, parte de um corpo de exigências curriculares já pronto, em vez de levantar os problemas a partir da vida real e da própria circunstância de ensino, não é isso? Pode provocar, pode ter como resultado uma alienação tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você vai ver depois alguns dos trabalhos acadêmicos melhores e mais bem elaborados, né, tão roídos por dentro por uma alienação completa em relação à realidade e às próprias condições do seu exercício. Né? Por exemplo, eu vejo que existe uma imensa variedade de estudos, por exemplo, sobre as lógicas paradoxais. Né? Eu digo, olha, eu não conheço nenhuma lógica paradoxal que não se baseie na lógica de identidade. Porque senão você não poderia sequer reconhecer a identidade da lógica paradoxal. É o que você escreve aqui um livro que é Lógica Paradoxal. Né? Está aqui o livro. Bom, como é que eu vou saber que este livro é o mesmo livro? Se eu for encará-lo pela lógica paradoxal, ele pode ser ora um livro, ora outro. E ele pode dizer o que ele está dizendo, como ele pode dizer o contrário. Se eu for ler baseado nisso, eu não consigo ler. Acontece o seguinte, que aí você está operando em dois níveis. Tem um nível existencial, que é o nível no qual você está lendo o livro ou assistindo a aula. Tá certo? E tem o nível da construção mental, que é o nível no qual estão colocadas as regras e deduções da lógica paradoxal. Está entendendo? Esse abismo, essa diferença pode se tornar um hábito tão consolidado que o sujeito só consegue raciocinar quando ele se desliga da condição existencial. Ou seja, quando ele rompe com a própria raiz da atividade filosófica. Está entendendo? Então é por isso que uma boa parte do ensino acadêmico de filosofia, mesmo o melhor, acaba sendo uma antifilosofia. Você nunca vai poder entender o que Sócrates fez. Porque você vai olhar apenas no discurso socrático, nos diálogos de Sócrates, você vai olhar apenas a estrutura do argumento, não a circunstância efetiva de onde aquilo surge. Quer dizer, por outro lado, ele tem um outro obstáculo. Você não pode esquecer que aquelas pessoas que participam dos diálogos socráticos eram pessoas, vamos dizer, da classe mais culta que tinha ali em Atenas. E essas pessoas tinham recebido toda, vamos dizer, a formação do homem público ateniense. Então essa formação implicava, por exemplo, a conquista de algumas virtudes militares. O sujeito tinha um treinamento militar. Tá certo? O sujeito tinha uma familiaridade com os ritos da religião grega, tinha uma familiaridade com as leis da cidade, tinha uma familiaridade com todo o imaginário coletivo através das artes, da arquitetura, da escultura, do teatro, etc, etc. Então, eles tinham um meio imaginário comum. E Sócrates sempre raciocina a partir disso. Ora, esse meio imaginário comum, hoje, ele ou não existe, ou quando existe, ele é de muito baixa qualidade, não permitindo, vamos dizer, uma elaboração filosófica direta. O que molda o imaginário das pessoas hoje? É a chamada comunicação de massa. Tá certo? E você não pode esquecer que no meio das comunicações de massa, os objetivos com que os vários produtos são feitos são os objetivos mais desencrontados e, frequentemente, objetivos não declarados. Entendeu? Por exemplo, você está lá assistindo um filme e você não sabe que aquilo lá é um merchandising, é feito para você comprar tal coisa ou tal outra coisa. Ou para lançar uma moda. Está entendendo? Então,
Isso quer dizer que o fenômeno, vou dizer, da manipulação, ou do consumidor, ou do eleitor, é uma coisa tão disseminada hoje em dia, que você praticamente não pode consumir nenhum produto da cultura de massa sem você investigar onde é que eles estão querendo chegar com isso. Senão você está permitindo que o seu mundo imaginário seja construído, né, ao sabor de mil e um objetivos que você desconhece totalmente. Entendeu? Então, primeiro você não tem mais, vamos dizer, aquela unidade, aquela coerência simbólica de uma cultura única, desenvolvida localmente, como era o caso ali de Atenas. Quer dizer, você tem uma cultura chamada global. E essa cultura global, ela é, vamos dizer, não só toda fragmentada, mas é toda desencontrada. Tá certo? Tanto que você vê que, por exemplo, princípios, regras morais, absolutamente incongruentes e impossíveis de cumprir ao mesmo tempo, são impostas a você de modo simultâneo. Por exemplo, se você pega a mídia americana, a mídia brasileira faz a mesmíssima coisa, mas um pouco menos, né? Ela, por um lado, ela ensina você que tem que haver a liberdade sexual, que tem que haver casamento gay, que todo mundo tem que comer todo mundo, que as pessoas devem fazer sexo desde os 4 anos de idade, etc, etc, etc. Mas, de repente, pega um sujeito cometendo adultério, destrói a vida dele com base no moralismo atroz. Como é possível você cumprir essas duas coisas? Você vê quando pegaram aquele governador, de onde era? Nova York. Nova York, né? É, Nova York. Claro que o sujeito era um safado, claro que ele mereceu, né? Mas já destruiu uma carreira só porque o sujeito está com uma puta num hotel? É? Quando isso aí é o mínimo, né, de atividade sexual que a cultura mesmo exige do sujeito. Esses problemas você não tinha na Grécia. Tá entendendo? Então Sócrates não teve que lidar com esses problemas. Quer dizer, ele podia partir de um meio imaginário coerente, até certo ponto saudável, e especular dentro disso. Quer dizer, o que ele ia investigar ali eram, quer dizer, contradições e incongruências, para assim dizer, normais da vida humana. Ele não ia partir de uma base tão problemática, tão vamos dizer, abissalmente confusa como você tem hoje. Tá certo? Então, eu não creio que seja possível você ensinar filosofia a partir desta base. Por quê? Porque os problemas são muito toscos e muito primários, e muito grosseiros demais para que possam ser tratados filosoficamente. Além disso, você tem, vamos dizer, você tem toda a manipulação política, publicitária, etc, etc, que vai fazer do seu imaginário uma lata de lixo mesmo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você teria que organizar um pouco o imaginário das pessoas, né, fornecendo a elas símbolos que permitissem a elas integrar essas várias coisas e compreender imaginativamente qual é a sua situação real. Né, porque aquilo que você não consegue imaginar, você não consegue compreender de jeito nenhum. Você não pode conceitar. Aristóteles já ensinava isso. Quer dizer, você não cria conceitos a partir de meros dados sensíveis. Você cria a partir de figuras, de imagens conservadas na memória. Tá certo? Então, memória e imaginação para Aristóteles são a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, primeiro existe uma certa compreensão imaginária, uma coisa que você não saberia expor conceptualmente, às vezes não saberia nem expor verbalmente, mas que, por assim dizer, através de esquemas visuais, tácteis, auditivos, você mais ou menos sabe se orientar ali. Né? Por exemplo, é como você localizar um caminho. Você vai daqui até, sei lá, Colonial Heights, né? E você não é capaz de verbalmente você repetir todas as coisas que você viu no caminho que te servem de referência. Você conserva na memória visual. E isso é mais que suficiente. Então isso aí é um certo, um domínio imaginário da situação. Você é capaz de recordar, imaginar, né,
mais ou menos a paisagem e conceber, imaginar ali os trajetos que você vai seguir. Né? Então, sem esta base imaginária não dá para fazer nada. Como é a maneira de você organizar isso aí? É você fornecer símbolos mais diferenciados e mais abrangentes que permitam ao indivíduo enquadrar a experiência dele dentro de uma referência humana muito maior, mais universal, por assim dizer. Está compreendendo? Então, veja, é do imaginário que sai diretamente a sua visão do possível e do impossível. Você sabe que tem muitas coisas estranhas que são possíveis. E tem outras que você mesmo considera impossíveis. Tá certo? Mas a medida do possível e do impossível, ela depende, vamos dizer, da regularidade da natureza e dos hábitos sociais consolidados. Então, aquilo que escapa disso aí, para você, não existe. É muito difícil você conceber isso, tá certo? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Se você pega qualquer cidadão contemporâneo e diz, olha, invente aqui a vida da sua família até 4 gerações para trás. Você não é capaz. Não é capaz de conceber como verossímil a vida do seu próprio pai. Está compreendendo? Por quê? Porque ele está tão sobrecarregado, vamos dizer, dessas imagens, desses estímulos que vêm do meio atual, que a própria noção de tempo para trás dele some. Se você, por exemplo, a noção da duração das coisas. Se você perguntar para as pessoas quando foi a Idade Média, a maior parte não sabe. Mas não é porque não estudou história, é porque não é capaz de imaginar. Está entendendo? Então, para ela, por exemplo, o que aconteceu para os pais dela foi muito antigamente. Se você pegar qualquer garoto de 14 anos, o antigamente dele é o tempo do pai dele. Então, entre o tempo do pai dele e a época do homem de Neandertal, parece que se passaram apenas 2 dias, foi tudo igual. Então, com esse esquema imaginário, tão tosco e miserável, o que a gente pode fazer? Está entendendo? Então, como é que vai ensinar a filosofia para essas pessoas? A filosofia é a meditação, a análise crítica que começa, vamos dizer, num meio mais ou menos culturalmente homogêneo. Então você tem um imaginário também mais homogêneo e não totalmente inadequado à vida real. Está compreendendo? Então, se você pega, por exemplo, o cidadão comum dos nossos dias, ele não sabe qual é a ordem social na qual ele vive. Porque você saber a ordem social, você saber quem manda. Quem manda através de que canais manda. Como você não sabe isso, você substitui a ideia do poder pela ideia do governo. Então você tem uma sequência de cargos eletivos que representam, simbolizam o poder. Você está entendendo? Então, o sujeito vai sempre achar que quem tem o poder é quem está no governo. Eu digo, mas escuta, peraí, mas para colocar o sujeito no governo precisa um poder, e não foi o governo que colocou o sujeito no governo. Não é uma coisa óbvia? Então, o poder de constituir governos é infinitamente maior que o poder do governo, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, quem tem o poder? Quem manda? As pessoas vagamente imaginam, tem grupos econômicos, etc, etc. Eu digo, bom, tá bom, mas né? Como é que você converte o dinheiro do sujeito em poder político? Você veja, um banqueiro não pode mandar prender ninguém. Ele tem um montão de dinheiro, mas ele não pode mandar prender ninguém. Tá certo? Então, para isso, ele precisa ter os instrumentos de governo na mão. Como é que ele os obtém?
Né? Eu me lembro, por exemplo, nos anos 60, um estudo chamado A Elite do Poder, um sociólogo chamado C. Wright Mills. O esquerdista, para caralho, o estudo é cheio de furo. Tá certo? Mas, nos anos 60, ele teve, para mim, a vantagem que ele me mostrou que existe uma estrutura do poder que não se identifica com a estrutura do governo. Né? Onde você tem não somente grupos econômicos, você tem instituições religiosas, você tem grupos de amizade, grupos de juventude, grupos de referência. Tá certo? Você tem as amantes dos políticos que desempenham um papel no governo. Você tem uma rede imensa de instâncias que determinam o curso das coisas. Onde o governo é uma casquinha, você está entendendo? Então, aquilo é a estrutura da sociedade. Ora, entre os interlocutores de Sócrates, todos sabiam a estrutura do poder em Atenas. Eles sabiam quais eram as famílias importantes, quem mandava, você está entendendo? Quem tinha a possibilidade de ocupar tal ou qual cargo, eles sabiam tudo isso. Quer dizer, a sociedade deles, para eles, era transparente. E por isso mesmo, né, Sócrates podia argumentar com eles de maneira que eles compreendessem. Tá certo? Nota, o importante não é que as pessoas tenham a informação. O importante é que tenham a imaginação correta, porque tudo o que se passa na sua sociedade você jamais vai saber. É preciso que você tenha esquemas imaginários que permitam abarcar facilmente o que está acontecendo de fato. Tá certo? É possível dizer que a sociedade, na época de Sócrates, a disparidade entre as pessoas mais simples e as pessoas mais cultas, ela tinha era menor do que hoje. Era menor. Então era mais fácil entender também quem Claro, onde a estrutura social de Atenas, ela era transparente para todo mundo, desde o camponês até o governante. Claro que podia ter um ou outro detalhe que a pessoa ignorasse. Tá certo? Mas eram detalhes, quer dizer, a estrutura no conjunto era perfeitamente visível. Hoje não é. A estrutura social hoje é invisível. Aquele famoso teste que o Meira Pena fez com os alunos dele na Universidade de Brasília, perguntou a que classe social vocês pertencem. Ninguém sabia. E, no entanto, são até capazes de falar de luta de classe. Então, quer dizer, se a filosofia é uma meditação que você faz a partir dos dados gerais da sua cultura, então a primeira coisa que você tem que... A primeira condição é que você consiga enxergar essa cultura como um todo, para daí, não em todos os seus detalhes, evidentemente, mas pelo menos como vamos dizer, que tem uma forma para você, uma forma identificável para você, e que essa forma mais ou menos coincida com a realidade. Sem isso não é possível começar a meditação filosófica. Agora, se você começa a dar técnicas filosóficas e história da filosofia, no meio dessa confusão, todo esse material vai apenas ser mais um componente da confusão. Está compreendendo? Por isso que eu acho que eu fui muito afortunado, mas muito, muito, muito afortunado, de começar os meus estudos pelo lado literário. A primeira coisa que me interessou, né, foi a literatura, especialmente a literatura brasileira. E quando chegou num ponto em que eu tinha lido a literatura brasileira praticamente inteira, em todos os seus, vamos dizer, os seus elementos principais, eu vi que a partir dali eu consegui imaginar a sociedade, com exceção de alguns tópicos que não tinham sido tocados nessa literatura, mas que a gente podia imaginar como objeto de romances possíveis. Você entendeu? Temas que não tinham sido explorados pela literatura, mas cuja falta aparecia, né, quando confrontado com a bibliografia existente, né, você reparava a falta daqueles elementos, então você podia obter, de certo modo, uma visão da sociedade brasileira a partir da sua literatura. Eu posso dizer que eu tinha isso aos 21, 22 anos, eu tinha isso já inteiro na minha cabeça. Tá certo? Isso quer dizer que eu era capaz de pensar filosoficamente sobre aquilo sem nunca ter estudado filosofia. E foi mais ou menos por essa época que eu comecei a me interessar pelo lado filosófico. Né? Quer dizer, por um lado, para você se refere, por exemplo, que um dos inícios da filosofia, da meditação filosófica, é você ter pelo menos um mapa da sua própria ignorância, né? Sim. Não sei se é correto falar isso, quer dizer,
Mas para você fazer o mapa da própria ignorância, você tem que ter meios verbais de dizer o que você sabe e o que você não sabe. A gente também tem esses meios verbais. Quer dizer, está muito próximo do processo de dar nome às coisas. Sem sombra de dúvida, ensinar a pessoa a falar. Então, nesse sentido, essa tua abordagem do curso é quase isso. Olha, eu vou ensinar você a falar. E isso, vamos dizer, a função, vamos dizer, das letras é exatamente assim, ensinar as pessoas a falar. Tá certo? Então, por exemplo, você entra numa sala e diz, olha, você vai dar o nome de todos os objetos que tem nessa sala. 90% das pessoas não são capazes. Entendeu? Agora, quer dizer, a função da literatura é exatamente esta, quer dizer, permitir que o sujeito conheça, vamos dizer, o mundo do possível, conheça e possa expressá-lo. Aí me veio uma coisa de Leibniz. Leibniz diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo de coisas inexistentes, saberia mais do que os outros. Por quê? Porque o imaginário dele está amplo. E dentro do imaginário pode caber o real. Né? O sujeito sempre sabe mais ou menos onde colocar as coisas. Também você tem o problema da memória. Né? Quer dizer, o que é a memória? A memória é você associar dados da realidade com dados imaginários. Então o imaginário é um mapa dentro do qual você coloca os dados reais. Está entendendo? Então, o primeiro passo para o estudo da filosofia é reconstituir, vamos dizer, a sanidade do imaginário. A sanidade, portanto, a expressividade do imaginário, quer dizer, ensinar as pessoas a falar. Está compreendendo? Os cursos de letras fazem isso também não. Por quê? Porque eles vão tomar as obras de literatura não como experiências imaginárias que você vai fazer, mas vai tomá-lo como objeto de estudo e de análise. Aí dançou. Aí isso é outra coisa. Quer dizer, é sempre esta coisa de querer pular direto, vamos dizer, de um imaginário tosco para um conhecimento científico. Eu digo, isso é impossível. Está compreendendo? É por isso que você vê, por exemplo, um cara como o Dr. Richard Dawkins, que eu sei que os caras que mais entende de biologia no mundo, ele acredita em deuses astronautas. Não é porque ele não estudou biologia, é porque a formação do imaginário dele está tosca, está errada. Uma pessoa, vamos dizer, um imaginário bem formado entende que um deus astronauta é apenas uma criatura biológica como qualquer outra, e que você atribuir a origem da vida a um deus astronauta é você dizer que a origem da vida é a origem da vida. Não diz mais nada além disso, quer dizer, isso não é uma resposta. Tá certo? O que você chama de um imaginário bem formado seria a capacidade da pessoa identificar os planos de realidade das coisas, saber... Ele tem as dimensões vivas do possível e do impossível. É o senso do possível e do impossível. É uma coisa... Porque daí que você vai sair, vamos dizer, a segunda etapa, que é o senso da verossimilhança. Hoje em dia, por exemplo, quando você estuda literatura, estuda a arte do romance, um dos elementos fundamentais ali é a verossimilhança. As histórias têm que ser contadas de tal maneira que o leitor acredite. Não é isso? E você percebe, você estudando, por exemplo, como é que você... como é que tal ou qual autor produziu uma impressão de verossimilhança em você, você recordando isso. Na hora que você lia, eu falei, na hora que eu li, eu senti, eu acreditei como se estivesse vivendo. Como é que ele fez isso? Não a técnica literária que ele usou, mas o impacto que teve na sua imaginação. É o problema não de conhecer estudo de literatura, mas de estudo de si mesmo. Por que eu acreditei nisso na hora que eu estava lendo? Então, você vê que a verossimilhança literária ela tem algo a ver com a verossimilhança no sentido real da coisa. Tá certo? Então, quais são os padrões de verossimilhança que são que você aceita? Verossimilhança significa o seguinte, é a primeira impressão de que você acredita ou não.
você veja que a quase totalidade das coisas que aconteceram no século XX foram inverossímeis. As coisas importantes do século XX. Né? Por exemplo, se você dissesse no ano de, sei lá, em 1944, você dissesse, olha, daqui a um tempo vai ter uma bomba que some com uma cidade inteira. Ninguém ia acreditar. E a bomba já estava praticamente feita. Está entendendo? Se quando terminou a Primeira Guerra, que morreu 20 milhões de pessoas, você dissesse, olha, daqui 20 anos vai ter outra que é o dobro dessa. Ninguém ia acreditar. Entendeu? Então, se você chegasse para o judeu na Alemanha em 32, você achava, vou matar vocês todos. Nenhum acreditava, como de fato acreditou. Então, o século XX foi feito de uma sucessão de acontecimentos inverossímeis. Mas era inverossímil para todo mundo? Não, era inverossímil para a maioria das pessoas. Mas para quem sabia o que estava acontecendo, por exemplo, o cara que estava trabalhando no laboratório fazendo a bomba atômica, não é possível que ele não acreditasse em bomba atômica. Está entendendo? Né? O Himmler, que estava lá, né, planejando a matança dos judeus, não era possível que ele não acreditasse em matança de judeu. Quer dizer, o personagem envolvido acredita. Quem não acredita, que está de fora. Né? Que é quase a totalidade das pessoas. Então, a sucessão de acontecimentos inverossímeis mostra que a população mundial está totalmente despreparada para tudo o que aconteceu. Sempre esteve. Sempre acontece o inverossímil. Tá? Depois que aquilo se torna conhecido, depois que tem o fato consumado, então aquilo entra, vamos dizer, no chamado mundo do real, e já não parece inverossímil, porque já aconteceu. É isso, então, por exemplo, quando você vai sondar para onde vai a sociedade, o que vai acontecer e tal, você precisa ter um senso do verossímil e do inverossímil extremamente apurado. Tá compreendendo? Você não pode seguir a verossimilhança da maioria, porque a maioria sempre vai errar. Está compreendendo? Por outro lado, quando você rompe com o senso de verossimilhança da maioria, você pode entrar numa imaginação delirante, justamente porque, vamos dizer, você não tem um imaginário bem formado. Está compreendendo? Então, quer dizer, um dos primeiros passos para preparar a pessoa para o estudo da filosofia é restaurar esse senso do imaginário. Então, restaurar o senso do imaginário também, é claro, não é só isso, mas é você saber quais são as possibilidades humanas. Você não tem a medida exata do ser humano se você não conhecer. Se para você não for verossímil, nada além, vamos dizer, da mediocridade do seu meio e da mediocridade das pessoas que você conhece. A maior parte das pessoas é incapaz de imaginar maldade além de um certo ponto e também bondade além de um certo ponto. Está compreendendo? Então, se você pegar, sei lá, a psicologia do Stalin ou do Hitler, é impenetrável para as pessoas. Mas a psicologia de um santo também é. A escala das misérias. Quando você lê, por exemplo, uma obra que é importantíssima para ler, toda a obra de Jorge Bernanos. Jorge Bernanos é um dos poucos escritores do século XX que pega toda a gama, vai desde o mal até a santidade, tudo. Então, você, através da literatura, você começa a conceber como é possível. Por exemplo, no livro Diário de um Parque da Aldeia, a história de um santo que não sabia que era santo, evidentemente. Então você vê como isso é uma possibilidade humana.
Está compreendendo? Então, você, à medida que você aumenta a dimensão do seu imaginário, você aumenta a sua própria dimensão. Ao ponto de que, se você adquiriu essas coisas, você se torna pessoalmente incompreensível para uma pessoa que não tenha o mesmo padrão de verossimilhança. Você nunca vai entender o que você está fazendo. Por exemplo, no meu caso pessoal, basta isso para você entender por que tantas pessoas têm uma obsessão com a minha vida, né? Essas 2.000 pessoas que ficam usando nesse site da internet, ciscando, querendo né? Investigar cada coisinha, sempre tudo errado, evidentemente. Mas o que é? Eu me tornei uma obsessão com isso. Por que isso acontece? Porque o imaginário dos caras não consegue. Tem um personagem chamado Olavo de Carvalho que não cabe dentro do imaginário deles. Eles têm que. Estão fazendo o possível para imaginar. E para mim imaginar, certo, você precisaria conhecer muitos personagens de ficção e muitas biografias de filósofos. Daí você vê o que é o Olavo de Carvalho. Mas você não tem isso, então você não faz. Quer dizer, não houve o trabalho de formação do imaginário. Então, o que acontece é que, confrontado com acontecimentos que você não entende, você cria monstros. E você vive numa atmosfera francamente psicótica. Essa coisa da escala da imaginação, né? Ela me lembra aquela classificação do Fry, né? Quer dizer, dos poderes dos personagens. Né? Então, num certo sentido, o imaginário não só está desorganizado e caótico, mas ele também tem assim, na vertical. Sim, também tem as camadas da personalidade, no fim das contas. Você está entendendo? Quer dizer, se você for ver as 12 camadas da personalidade, o estudo da filosofia só é possível a partir da 7ª camada. A 7ª camada é onde você é um cidadão. Você sabe quais são os seus deveres para com a sociedade. Não é isso? Você não foge deles. Tá certo? E você é capaz de julgar o outro pelo mesmo critério com que você julga a si mesmo. Eu digo, olha, por exemplo, isso eu sei que no Brasil é impossível. É quase impossível. Porque para você julgar o outro como você julga você mesmo, você precisa se imaginar dentro dele. Você precisa vestir a carapuça, quer dizer, você vestir a camiseta, não é a carapuça, vestir a camiseta do sujeito. Né? E saber como ele está vendo as coisas. Para isso você precisa se desidentificar de você mesmo por certos minutos, tá certo? E estender ao outro o máximo de simpatia que você possa, como se você fosse ele mesmo. Isso aí já é impossível para quase a totalidade das pessoas. Isso quer dizer que tudo aquilo que elas não gostam, que elas acham feio, elas acham que é impossível elas fazerem. Né? Quer dizer, claro, tem coisas que você percebe que isso é impossível. Certos crimes hediondos, por exemplo, a sua imaginação você não consegue esticar a sua imaginação ao ponto de você se imaginar cometendo aqueles crimes, porque você não consegue participar daquele estado de espírito. Mas tem uma gama imensa de condutas humanas muito diferentes das suas, até opostas às suas, que são perfeitamente imagináveis, tá certo? Mas no meio brasileiro, então, continuando, eu assim, por experiência, eu vejo que no Brasil a faixa de verossimilhança das pessoas é muito pequena. E como a faixa de verossimilhança é pequena, elas só conseguem sair dessa faixa quando vão para o delírio. Entendeu? Para fantasia mórbida mesmo. Aí consegue. Então, às vezes, se você não tem uma medida das possibilidades humanas, tanto no sentido horizontal como vertical, você não tem como você nem começar a discutir problema filosófico. Quer dizer, você vai construir, vamos dizer, esquemas raciocinantes em cima do nada. Então, né, e essa coisa, vamos dizer, dos 5 classes, né, de heróis da ficção que fala
Aristóteles e o Fry, né? Quer dizer, o primeiro, vamos dizer, o personagem é um deus, né? No segundo é como um imortal, um semideus, né? No terceiro ele é um herói, no quarto ele é uma pessoa comum e no quinto ele é um incapaz, né? Então, né, eu vejo, por exemplo, no Brasil, o número de incapazes que eu conheço é muito grande. De pessoas que são socialmente indefesas, que sempre estão dependendo dependendo de uma proteção, é muito grande, né? Claro, às vezes pode acontecer da pessoa estar numa situação por uma coincidência, mas em geral é por incapacidade mesmo, né? Então, como é que nós podemos nivelá-los às discussões de um cidadão ateniense, está entendendo? Aquelas pessoas todas já tinham estado na guerra, está entendendo? Né? Eram pessoas que tinham posição na política, tinham responsabilidade. Peraí. Então aí é o negócio do spoldaios, tem que ser um homem maduro, né? Então nós temos que primeiro favorecer o amadurecimento das pessoas, através do trabalho do imaginário. Segundo, dar-lhes os instrumentos expressivos para que elas possam, né, expressar a sua experiência real e não apenas os esquemas verbais já consolidados. Porque quando você não sabe dizer o que você está vendo, está sentindo, está experimentando, você diz outra coisa. Que na sua cabeça se parece com aquilo, mas que na realidade não é aquilo. Entendeu? Então é por isso que eu digo que, vamos dizer, nós, num primeiro ano nós temos que dar vamos dizer, não é uma formação literária, não se trata de estudar letras. Acho que é outra perversão também. Não. Mas de ensinar o sujeito, vamos dizer, a abrir o imaginário a partir da situação real dele. Olha, tem duas coisas que eu me lembro. Que quando eu era muito jovem, eu lia assim de passagem e deixaram um impacto definitivo para mim. O primeiro era um livro de história dos Estados Unidos. É um livro usado no ginásio aqui, né, no secundário, em que o professor montava a situação da história americana e daí fazia o aluno se colocar na posição dos personagens, o que você faria nessa situação, né? E eu vi que uma pergunta como aquela jamais se colocaria numa escola brasileira. Né? Quer dizer, os personagens da história não que eram mostrados como personagens reais, mas como estereótipos apenas. E que você nunca ia entender aquilo. Era impossível entender. Mas, e a segunda foi quando eu li um livro do Ortega y Gasset. O livro chama exatamente O que é filosofia, o que é filosofia. Né? E ele, admiravelmente, ele começava o livro investigando a situação real do momento. Quer dizer, disse, isso aqui é uma aula e vocês são estudantes, o que vocês vieram fazer aqui? E daí começava a investigar, vamos dizer, a situação existencial de ser um estudante naquele lugar. Falei, olha, essas duas coisas são apelos à percepção da realidade. Está compreendendo? E se existe uma coisa que as escolas normalmente não fazem, é chamar a pessoa à percepção da realidade. Está compreendendo? Quer dizer, aqui ainda faz um pouquinho, muito menos do que antigamente, porque a escola piorou muito aqui. E do Brasil não fazem jamais. Isso quer dizer, dá a impressão assim, que só é matéria curricular o que não tem nada a ver com a existência real. É proibido. A existência real não pode entrar na escola brasileira. É proibido. Porque dá a impressão que você está matando a aula. Isso quer dizer que o mundo curricular é um mundo à parte.
E você tem que se submeter àquelas regras. Mas isso aí é destruir a inteligência, é matar as pessoas. Entendeu? Então eu não vou fazer a mesma coisa no meu curso. Por isso mesmo, durante um bom tempo, eu calculo pelo menos um ano, né, a ocupação vai ser ler o maior número de obras de ficção possível e procurar se identificar com os personagens. Então você poder ter uma visão mais ampla das possibilidades humanas. Sem isso não dá para fazer. Depois nós podemos passar para uma segunda etapa, que é um exame do meio social cultural real, onde as pessoas estão, e a partir dali as questões básicas da filosofia surgirão por si mesmas. Deu para entender? Tem mais alguma pergunta? Acho que nós podemos parar por aqui, porque já foi uma. Né? Acho que está. O resto a gente faz no outro dia, se precisar. Eu queria fazer umas 5 ou 6 gravações introdutórias, que todo mundo tem que ouvir antes de começar o curso. Né? Então, outro dia nós fazemos mais um.